O senador Ciro Nogueira disse que se Jair Bolsonaro se tornar inelegível, vai ficar ainda mais forte. O ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro deu uma entrevista ao Estúdio I na Globo News. Acompanhe esse trecho. Você sabe qual é a grande dúvida hoje em Brasília? Porque eles sabem que se cometer essa injustiça com o presidente Bolsonaro, ele vai se tornar muito mais forte. Vai ser muito mais forte. O Bolsonaro inelegível vai ficar muito mais forte do que ele elegível, gente. Anote, vê o que ele apoiou aí. Imagine ele inelegível com injustiça. Essa é a grande dúvida em Brasília. O medo de enfrentar o Bolsonaro, mas tem muito medo, às vezes. Já pensou o Bolsonaro inelegível apoiando o Tarcísio, gente? Não tem eleição no Brasil. Essa é a grande dúvida que nós temos hoje nas pessoas que fazem oposição ao presidente Bolsonaro. O presidente nacional do PP também disse que a situação econômica é ocultada por uma cortina de fumaça. E nós temos um custo Lula, que é em torno de R$1 em cima do dólar. As pessoas estão pagando 20% a mais de todos os produtos, porque nós temos uma economia dolarizada, por conta desses arroubos, dessa irresponsabilidade ao tratar a economia brasileira, e quer-se criar uma cortina de fumaça no país para jogar a culpa nesse que para mim é um dos melhores, ou se não o melhor, presidente de banco do mundo, que é Roberto Campos. Silvio, Revista Oeste já usou essa expressão, esse termo, cortina de fumaça. Silvio Navarro Navarro. Que primeiro usou essa expressão perfeita para definir o que é esse começo do governo Lula. Então vamos lá, Silvio. Não é isso. Eu concordo com tudo que o senador Ciro Nogueira disse. E um detalhe, ele é presidente do PP, né? É um partido importante, um partido que tem uma bancada na Câmara dos Deputados e no Senado, bancadas robustas, importante para a governabilidade. É o partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ou seja, tem ali, essa é a capa, né, que fizemos creio que há 2 ou 3 edições, Augusto. E é um termo perfeito utilizado pelo senador, por quê? Retrata bem o que é que a gente está vendo. O Lula, em 90 dias, daqui a pouco vai fazer 100 dias de governo, que é aquela data na qual os governos são submetidos aí a algum escrutínio, né, inclusive da imprensa, da mídia, porque seria o término da lua de mel. Né? Em 100 dias já é tempo suficiente para se implementar algumas medidas, apresentar algum pacote para a economia, ou pelo menos um mísero plano de voo, coisa que esse governo não fez até agora. Não conseguiu explicar qual é o arcabouço fiscal, simplesmente aprovou uma PEC da gastança ainda antes de assumir o governo e até agora não disse qual é o compromisso com o teto de gastos, que eles inclusive são contra. Né? E aí é claro que o mercado, que o empresariado, eles reagem. Ninguém gosta de enxergar um governo que quer embarcar numa aventura fiscal irresponsável. É um governo que está aumentando a gasolina, aumentando tributos, quer taxar o tempo inteiro, tem esse discurso. E por não ter um plano econômico, nenhum ministro que tenha lido algum livro ou tenha compreendido o que leu sobre economia, o Fernando Haddad, que ele não consegue se comunicar, ele não consegue sequer dizer o que ele pensa sobre economia, ou se ele teve já alguma ideia ou não teve, até agora absolutamente nada, né? Então fica difícil. Aí ele precisa produzir o quê? Produzir factoides, produzir manchetes sobre o Bolsonaro o tempo inteiro. Lula diz que Bolsonaro... repito, falei isso no começo do programa. A cada 2 discursos ele cita o Bolsonaro uma vez. Aí vem as joias do Bolsonaro e o consórcio da imprensa, que também não quer cobrir o governo Lula, porque não quer, evidentemente, dizer que este governo não fez absolutamente nada até agora, embarca nessa narrativa. Os cartões corporativos, né, os Yanomamis, a tragédia dos Yanomamis, e é claro que a gente se solidariza, a gente quer que o poder público haja ali nas terras Yanomamis, mas isso é algo que tem décadas, mas só descobriram em janeiro, depois que o Lula assumiu. Aí o Lula viaja, aí ele coloca as vestimentas, os acessórios, né? Os adereços indígenas, aí depois ele põe o boné de algum, põe o boné do outro, faz discursos, é só o que a gente está vendo. Até agora não tem nenhum plano econômico, tem 2 ministros que a imprensa esqueceu deles, a velha imprensa aqui no Oeste a gente lembra, né? 2 ministros que frequentam páginas policiais desde que sentaram na cadeira. O governo esqueceu de colocar o nome deles no Google, desses 2 deputados, antes de nomeá-los. Uma tinha ligação, tem ligação com milicianos.
sendo que é um presidente que passou a campanha inteira atacando Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro, porque supostamente é ligado à milícia no Rio, ele nomeou uma ministra miliciana. Depois o outro levou verba pública para as fazendas, mandou chip para a terra Yanomami, chip de celular, manejou mal o tal do orçamento secreto, entre outras denúncias, e continua no cargo. A Petrobras completamente aparelhada por sindicalistas, chefiada por um ex-senador que tinha empresa do ramo, ou seja, um conflito de interesses, 600 cargos na mão para nomear em conselho de administração e diretorias por causa da lei das estatais que foi desfigurada. É um governo que quer aparelhar o tempo inteiro, 37 ministérios, salário mínimo aumento, R$14 de aumento para o salário mínimo. Cadê o poder de compra do salário mínimo real do Lula? Nada. Bravata o tempo inteiro, palanque o tempo inteiro. E Jair Bolsonaro. É disso que se trata. Isso é a cortina de fumaça. Sobre o Campos Neto, para encerrar, perdão por ter me alongado um pouco, Campos Neto foi eleito o melhor ministro, melhor chefe de banco do mundo recentemente. Né? Tem estirpe, inclusive, tem clareza, sabe se comunicar. O Fernando Haddad não sabe. Acho que isso já resume bem. Ana, você concorda com Ciro Nogueira? Se o Bolsonaro se tornar inelegível, vai ficar ainda mais forte? Claro, tanto que, né, trazendo um paralelo dos Estados Unidos, a gente sempre fala, né, que aqui nos Estados Unidos, eu, Rodrigo Constantino, nós estamos 2 anos aí no futuro, que a gente vem do futuro. É exatamente o que está acontecendo aqui, né, querem indiciar Donald Trump por crimes nada ligados, né, com a política ou com a sua administração, por possíveis crimes. E até aquele ex-governador de Nova York, o Cuomo, ele disse ontem numa rádio, olha, vocês vão fazer o cara se tornar um herói, vocês vão tocar esse indiciamento dele aí, o cara vai ser um herói e o dedo que ele colocar ali para ser o escolhido do Partido Republicano vai ser eleito em 2024 porque o povo não aguenta mais esse Estado onipotente, onipresente na vida do americano. E o americano gosta menos ainda do que o brasileiro do Estado interferindo na sua vida. Né? Nós temos também aqui o que nós chamamos no Brasil de carreta furacão. Aqui também tem a carreta furacão Biden, economia perdida, né, sem rumo, crise migratória na fronteira sul, os piores números, né, os maiores números da imigração ilegal da história dos Estados Unidos, né, as indicações políticas, indicações que deveriam ser técnicas, como o Fed, por exemplo, que é o Banco Central, todas as indicações políticas, o Biden seguiu uma agenda praticamente igual ao do Lula, né, de penduricalhos políticos, e aqui nós temos a carreta furacão Yankee também, totalmente desgovernada, e o americano está, opa, além disso tudo, vocês vão indiciar Donald Trump, que medo é esse que vocês estão aí, né, do laranjão malvado? É por isso que a gente tem que tocar naquele assunto que eu comentei num outro comentário anterior, sobre os conservadores, os liberais que fizeram L ou que promoveram o voto nulo. Peraí, conservador, liberal, tem um ponto em comum que é o pragmatismo, e eles deixaram de olhar uma agenda virtuosa, um governo virtuoso, de pastas virtuosas e técnicas do governo do presidente Jair Bolsonaro, para cair apenas na imagem de, não é presidenciável. E agora, quando Lula fala o que ele fala, inclusive suspeita de uma investigação séria da Polícia Federal sobre um plano arquitetado para matar Sérgio Moro, ele fala o que ele disse e essas pessoas continuam em silêncio. E a velha e carcomida imprensa agora fala mais da pneumonia, ou pneumolira, né, como queiram, do Lula, do que, de fato, o plano desse desgoverno, né? Onde está aí o arcabouço fiscal, onde está o nosso norte financeiro, o nosso norte fiscal. Não, só falam agora que o amor venceu e que o presidente Lula está com pneumonia. Estamos desgovernados e se tentarem prender ou indiciar Bolsonaro ou torná-lo inelegível, com certeza ele se tornará terá ainda maior capital político do que ele já tem.